A rua onde ninguém lembra quem morou. Dizem que há uma rua escondida nas dobras da cidade. Uma artéria esquecida, onde o vento parece carregar nomes que ninguém mais reconhece. Uma rua que insiste em permanecer, mesmo quando todos juram que ela nunca existiu. Ruas não costumam nascer do nada, mas essa sempre esteve ali, desde antes da cidade, desde antes da memória, desde antes de alguém ser capaz de apontar seu próprio passado e dizer: eu vivia que ali há casas que rangem como ossos que recusam o descanso, portas que parecem suspirar e janelas que observam como olhos que aprenderam a fingir que são apenas vidro. Dizem que quem entra nunca volta do mesmo jeito, e quem sai não lembra de nada do que viu, nem mesmo de si mesmo. O preço para sobreviver é o esquecimento, o tributo pelo retorno, é abrir mão do que se ama. A rua da memória morta não aparece em mapas, por mais que tentem desenhar. Ela se apaga como se a própria tinta tivesse medo de denunciar lá quem tenta fotografar. Recebe apenas uma imagem borrada, como se o aparelho se recusasse a registrar quem não quer ser descoberto. Há moradores ali, mas ninguém sabe quem são. Se procuram nos registros públicos, não encontram. Se tentam perguntar aos vizinhos, eles desviam o olhar e dizem que ali não mora ninguém. Mas se à noite alguém passar devagar com o ouvido atento, ouvirá o arrastar de pés e sussurros, como conversas de pessoas que esqueceram que não existem mais. A história começa com um homem chamado Elias, um pesquisador de caminhos, uma alma teimosa, que acreditava que não existe lugar que não possa ser encontrado. Elias buscava lendas urbanas para expor. Tentava provar que tudo tinha explicação racional, que não havia espaço para o sobrenatural no mundo moderno, até que ouviu boatos de uma rua que apagava memórias como uma doença silenciosa. Ele foi avisado. Ele riu. Ele disse que medo é a desculpa dos ignorantes e decidiu ir. Ele caminhou por bairros que não lembrava ter visitado, embora jurasse já ter passado por lá antes. Quanto mais avançava, mais o ar parecia pesado, como se respirasse poeira de lembranças quebradas ao virar uma esquina. Havia nenhuma placa, nenhum poste, nenhum comerciante, nada que denunciasse vida, mas a rua estava ali como se esperasse por ele. O vento soprou sem direção e Elias sentiu um arrepio, como se alguém tocasse seu ombro. Ele ignorou, porque céticos ignoram sinais até tarde demais. As casas erguiam-se alinhadas como túmulos gigantes, paredes úmidas tomadas por umidade escura, musgo subindo como dedos, tentando escapar das fundações. Havia números nas portas, mas nenhum coerente, como se tivessem sido trocados aleatoriamente para confundir quem ousasse registrar. Existe algo assustador no que se recusa a ser organizado. Elias anotou as informações em seu caderno, mas no instante em que abaixava a caneta, o número mudava diante de seus olhos. Ele piscava e se convencia que era cansaço, mas o medo ali não precisa ser visto para existir. Ele apenas existe. Ao longe, alguém chamava seu nome e ele parou, congelou como poderia. Alguém ali saber quem ele era. A voz sussurrou novamente. Elias. Ele girou rapidamente, mas não havia ninguém. Ao menos ninguém que lembrasse ser visto. Era um chamado que vinha das janelas fechadas ou das portas entreabertas. Ele deu mais um passo e o chão pareceu pulsar, como se respirasse. Casas não respiram, ruas não respiram, mas aquela rua sim. De repente notou algo terrível. Seu nome escrito no muro com tinta escura, como sangue velho. Mas o mais apavorante era a assinatura. Embaixo era sua própria caligrafia, como se ele tivesse escrito aquilo em algum momento que não conseguia lembrar. A rua não apenas devorava memórias, ela devolvia outras desconhecidas, como se reescrevesse os moradores de dentro para fora. Elias tentou sair, virou-se para de onde veio, mas havia uma casa ali, onde antes havia passagem, e ao lado outra e mais outra. A rua mudava e se reorganizava como uma criatura viva
que não admite fuga. Ele correu, mas quanto mais corria, mais o mundo ao redor se dissolvia em sombras e umidade. Então ele parou, abriu o caderno e percebeu que metade das páginas estavam em branco. As palavras desapareciam uma a uma, como neve derretendo na palma da mão. Junto com elas, pedaços de sua vida evaporavam. Quem eu sou? Essa pergunta surgiu no papel escrita por sua mão tremendo, mas ele não se lembrava de ter perguntado. Ele ouviu passos atrás de si, virando lentamente. Viu figuras imóveis nas portas, silhuetas escuras sem rosto, mas com olhos brilhando fracos, como brasas moribundas. Eram moradores ou memórias de moradores. Ele quis chamar por ajuda, mas esqueceu como se formava a primeira palavra. Elias estava desaparecendo. Não seu corpo, mas sua história, seus afetos, seus nomes queridos, sua infância, cada detalhe sendo arrancado silenciosamente, se tornava alguém que nunca existiu, ou talvez alguém que sempre pertenceu ali. Quando a última lembrança escorreu de seus olhos, ele olhou para as casas e sentiu pertencimento como se fosse uma alma antiga retornando ao seu lar. Ele entrou em uma das portas e desapareceu sem luta, porque já não sabia por que deveria lutar. Na manhã seguinte, um grupo de oficiais vasculhou a cidade atrás de um homem sumido. Alguns juraram vê-lo em um beco, mas ao tentar registrar o local, perceberam que não sabiam o nome da rua onde estavam. Perguntaram a moradores próximos, que apenas franziram a testa, como se tentassem buscar na mente algo que nunca esteve lá. Ninguém lembrava quem era Elias, nem porque estavam procurando alguém. A rua, onde ninguém lembra. Quem morou apagou seu último visitante como sempre faz, como sempre fará. Talvez você já tenha passado por ela. Talvez seu coração tenha esquecido de avisar. Talvez você tenha deixado lá um detalhe seu, um rosto, um cheiro, um nome que não lembrará quando acordar amanhã. E se por acaso à noite ouvir alguém sussurrando lá fora chamando seu nome, não responda. Ruas não falam, a menos que elas queiram te levar com elas. Obrigado por ouvir esta história. E lembre, se quiser continuar explorando os lugares que não deveriam existir, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse vídeo com quem você quer proteger dos caminhos que a memória se recusa a guardar. Nos encontraremos no próximo Crônicas de Outro Mundo.